Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão acompanhando e assistindo às aulas de matemática. O meu nome é Fabiana e eu estou trabalhando aqui os conteúdos desta belíssima disciplina. Vamos acompanhar e ver o que a gente tem na aula de hoje? Hoje nós temos unidades de medida de velocidade, tempo e espaço. O que você de casa considera? O que você pensa sobre esse assunto? Estas unidades, elas têm relação entre si? Elas têm algo que a gente pode considerar alguma situação do dia a dia que envolve estas medidas? Ah, com certeza você pensou em alguma situação, mas daqui a pouco a gente já inicia esse conteúdo. Vamos recordar inicialmente o que trabalhamos em aula anterior. Nós trabalhamos a divisão em partes proporcionais. Você se recorda que a gente faz divisão, naturalmente, não é? Dividimos em partes iguais. Mas nas aulas anteriores nós trabalhamos divisão em partes proporcionais. O que significa isso? De acordo com alguma situação, aquela divisão será feita. De acordo com a idade de uma criança, de acordo com o tempo trabalhado em uma empresa, um determinado valor é dividido. Nós chamamos isso de divisão diretamente proporcional e divisão inversamente proporcional. Quanto mais se tem idade, tempo trabalhado, maior parte recebe de um determinado valor. Uma medida cresce, a outra também. Uma grandeza aumenta, a outra também. E assim também diminuindo. Agora, na divisão em partes inversamente proporcional, o próprio nome já nos diz, inversamente. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Suponhamos um exemplo. Você tem aí um valor para distribuir para uma pessoa, aliás, um grupo de pessoas, de acordo com o tempo trabalhado em uma empresa. Se você vai distribuir em partes diretamente proporcional, quanto mais tempo essa pessoa tem na empresa, mais ela receberá. E o contrário também. Vamos imaginar que agora você tem um valor para distribuir para esse grupo de pessoas e será de acordo com o número de faltas que essas pessoas tiveram ali dentro da empresa. Quanto mais faltas o funcionário teve, menos ele recebe. Então, você percebeu, essa divisão foi feita inversamente proporcional. Mais falta, menos valor. Nós fizemos isso usando as proporções, nós calculamos esses valores desconhecidos. Você se recorda? Que bom! Assim a gente pode dar continuidade e verificar aqui o que vamos trabalhar na aula de hoje. Unidades de medida de velocidade, tempo e espaço. Vamos conceituar cada uma dessas palavras e depois fazer um contexto geral. Eu trouxe para vocês. Velocidade, tempo e espaço são grandezas. Isso você já sabe, até porque nós trabalhamos com as grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, e lá estavam essas medidas. A medida do tempo, ela é feita por meio da contagem de fenômenos periódicos. Ok? Excelente. O espaço refere-se a quê? A conhecermos a trajetória descrita por um móvel segundo um referencial. Este ponto de referência é denominado de origem e a posição do móvel, o espaço. Qual é o espaço que percorreu? Vamos observar o ponto de origem, a referência ali, o ponto inicial. Continuando, eu trouxe para vocês, e a velocidade? O que a velocidade está relacionada com o tempo e o espaço? Ela é uma grandeza física que se relaciona
né, o deslocamento escalar de um corpo em movimento e o tempo transcorrido para realizá-lo. Compreendeu? Você sabe muito bem em relação a isso. Para pensar quando você faz uma viagem. Tempo, espaço e velocidade estão relacionadas? Você aumenta a velocidade para fazer um determinado percurso, o que acontece com o seu tempo? Nesse mesmo percurso, nesse mesmo espaço deslocado, você diminui a velocidade. O que vai acontecer com o tempo percorrido? O tempo ali que você gastou para fazer aquele percurso. Essas grandezas estão relacionadas. E aqui nós vemos, né, esse carrinho em movimento, a distância que ele está percorrendo e o tempo que ele está gastando para percorrer este espaço, para realizar esse movimento. Compreenderam? Sim? Então, continuando aqui. Velocidade, para se calcular, como que eu faço? Eu pego a distância percorrida e divido pelo tempo. Essa distância a gente precisa ver do ponto inicial ao ponto final. Calcular aí qual foi o trajeto. Tranquilo? Guardem essa informação. Velocidade é igual a distância dividida por tempo. Vamos continuar. Eu trouxe para vocês os sistemas de referências. O que seria isso? Vamos verificar. A posição e o movimento dos corpos no espaço podem ser descritos e representados por sistemas de referência, que indicam espaço e tempo, que são grandezas fundamentais. Daí eu trouxe essa imagem para vocês. Por quê, Fabiana? Por que você trouxe aí para a gente um sistema solar, uma imagem, um esboço, onde a Terra tem a trajetória que ela faz em torno do Sol? Ou seja, a gente sabe que esse é o movimento de translação. Ao mesmo tempo, ela faz esse movimento em torno dela mesma, que é o movimento de rotação. Esse ponto de referência, esse sistema de referência em relação aos giros, né, que a Terra faz em torno dela mesma e em torno do Sol, a gente pode aqui indicar, pode se referir ao tempo e o espaço que ela percorre. Se a gente conhece bem o sistema solar, nós sabemos que quanto mais próximo do Sol, a trajetória que tem para percorrer é menor. Aqui a Terra faz essa trajetória em torno de quê? 365 dias e algumas horas. Por isso, depois de 4 em 4 anos, a gente faz uma soma e temos 366 dias. Eu trouxe para só representar, ajudar a elucidar a ideia de velocidade, tempo e espaço. Continuando, eu trouxe para vocês a descrição do movimento. Então, se nós temos um móvel, se nós temos um veículo aí no espaço zero e depois ele faz esse deslocamento, como a gente faz a descrição desse movimento? Observem, para caracterizar qualquer movimento é necessário. O que precisamos fazer? Conhecer a sua posição inicial. Exatamente. A trajetória descrita. Preciso conhecer tudo isso. A distância percorrida e tempo empregado no percurso. Eu necessito saber quando eu quero caracterizar um movimento. E aí, quais são as unidades de comprimento? Quais são as unidades que se utiliza para, então, formar, para caracterizar esses movimentos? A unidade de medida do comprimento no Sistema Internacional de Medida é o metro. Tem, então, uma unidade que ela é internacional, utilizada, né,
em todos os lugares aí que a gente possa imaginar. Essa unidade é o metro. Ele tem múltiplos, é claro. Quem são os maiores que o metro? O decâmetro, o hectômetro, o quilômetro. Hectômetro e decâmetro não são tão utilizados. Sabemos que utiliza-se metro e depois o quilômetro, que é um múltiplo. E submúltiplo do metro? Nós temos o decímetro, nós temos o centímetro, nós temos o milímetro. O decímetro é que é o menos utilizado. Centímetro e milímetro ainda são mais utilizados. E a medida do tempo dentro do sistema internacional é o segundo. Isso mesmo. Então, nós temos, você já ouviu falar aí alguma situação, metros, quilômetros por hora? Sim, já ouvimos, não já? Quilômetros por hora. Então, a distância, o comprimento é em quilômetro e o tempo por hora, em hora. Mas já ouvimos também falar metros por segundo. Não é verdade? Excelente. Eu trouxe aqui então para vocês, nós temos aqui algumas representações onde a velocidade está em metros por segundo. Veja bem, metros por segundo, velocidade 20 metros por segundo, para representar esse sistema internacional, que utiliza o metro como unidade fundamental e o segundo como medida de tempo. Compreenderam? Guardaram aí qual é a fórmula da velocidade? Que bom! Agora então eu trouxe para vocês. Observem aí esse movimento, esse carrinho. Nós temos o espaço inicial, né, onde ele está, o percurso que ele fez. Ele teve um deslocamento a partir dessa origem. A linha geométrica que um objeto percorre quando está em movimento se chama trajetória. Esse trajeto, né, esse percurso, esse deslocamento aqui se chama trajetória. O deslocamento é a linha reta que une o ponto inicial e o ponto final de um movimento. São algumas nomenclaturas que nos ajudam depois a compreender melhor uma situação, problema. Então, nós temos a trajetória e nós temos o deslocamento que esse carrinho ou qualquer outro objeto tenha feito. Compreenderam esses conceitos? Então, posso continuar. Eu trouxe para vocês um exemplo, é claro, depois de tanta leitura, de tanto texto, tanta informação, vamos compreender como isso funciona. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde ele mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Veja bem, então ele percorreu 120 quilômetros e ele gastou 2 horas. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? É claro que o Alonso não teve a mesma velocidade constantemente a todo minuto, a todo segundo. Mas nós sabemos que a gente pode calcular uma velocidade média, como se eu pegasse todas as velocidades que ele teve, somasse e depois dividisse pelo tempo. É onde nós vamos utilizar aquela fórmula. Qual fórmula, Fabiana, você está dizendo? A fórmula da velocidade. Eu trouxe aqui para vocês. Velocidade é igual, né? A velocidade média aí que o Alonso teve é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Qual foi o espaço que ele percorreu nesse passeio? 120 quilômetros. E o tempo que ele gastou? 2 horas. Fazendo a divisão, vamos encontrar 60 quilômetros por hora. Foi a velocidade média dele nesse passeio. Tranquilo? Compreenderam? Ótimo! Vou continuar aqui. Portanto, para conhecer a região, Alonso fez o percurso com uma velocidade média de 60 km por hora. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo, em sua bike, na sua bicicleta.
Realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetro por hora? E aí? A velocidade da Laura na bike era de 10 metros por segundo. Agora, qual seria a velocidade se eu fizesse uma conversão? Qual a conversão, Fabiana? Em quilômetros por hora. Ela está em metros por segundo e eu quero transformá-la em quilômetros por hora. O que eu posso fazer? Nós podemos, aqui eu tenho as opções para vocês. 12 km por hora, 10 km por hora, 24 ou 36. E você de casa, qual que você marcaria? Já tem uma ideia? Eu trouxe aqui para vocês uma maneira bem simples. Podemos utilizar o método de conversão. Como seria, Fabiana? Quando eu tenho metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3 inteiros e 6 décimos. Isso mesmo, é uma regrinha muito básica, muito tranquila da gente executar. Toda vez que eu quero transformar metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E quando eu quero fazer o inverso de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. É bem tranquilo. Exatamente isso que eu fiz. Se eu tenho aqui 10 metros por segundo e quero transformar em quilômetro por hora, o que eu fiz? Multipliquei por 3,6. E assim, é claro, ficou uma resposta bem básica, né? Quando eu multiplico qualquer número por 10, por 100, por 1000, nós sabemos que a gente desloca a vírgula. Assim, eu vou ter 36 km por hora, seria a resposta correta nesta situação, problema. Compreendeu? Ótimo, vou dar seguimento. Um carro mantém uma velocidade constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros a distância de... Então, veja bem, está dizendo para nós que esse carro ele faz 72 km por hora. E quer saber, em 1 hora e 10 minutos, qual é o percurso que ele faz? Ele faz aqui a distância de 79,2 quilômetros, 80 quilômetros, 82, 84. Você consegue? Como que a gente vai fazer para descobrir o tempo, aliás, o percurso que esse carro faz? Sabendo que em 1 hora ele faz 72 quilômetros. Em 1 hora e 10 minutos, ou seja, 70 minutos. Vamos fazer aqui? Eu trouxe para vocês. Nós podemos aplicar a nossa regra de 3. Nós podemos fazer de que forma? Nós podemos aplicar as proporções. Veja bem o que eu anotei. 72 quilômetros, ele gastou 60 minutos, que é referente a 1 hora. Então, para fazer 70 minutos, que seria 1 hora e 10, qual o tempo que ele vai, qual a velocidade que ele vai precisar? Não é verdade? Com esses 70 minutos, qual é o tempo que ele vai, o espaço que ele vai percorrer? Que confusão, desculpem. Quando a gente aplica, então, a proporção, nós vamos descobrir que esse carro, 60 minutos, ele percorreu 72 quilômetros. Mas 70 minutos ele vai percorrer 84 quilômetros. Fazendo os cálculos de multiplicação e divisão, ou divisão e depois multiplicação, porque essa ordem não tem problema. Descobrimos assim que o resultado é de 84 quilômetros. É claro que nós temos outras estratégias, nós poderíamos fazer de outras maneiras. Eu trouxe a regra de 3 até porque a gente estava trabalhando estas proporções. E usar a regra de 3 é sempre muito tranquilo para a gente, né? Eu vou aqui agora caminhar para o nosso final da aula fazendo a recordação. O que a gente estudou hoje? As relações, essas unidades de medida de velocidade, tempo e espaço, fazendo a relação entre elas.
Sabemos que para calcular a velocidade eu preciso saber do espaço e preciso saber do tempo, para então transformar, fazer a divisão aí do espaço pelo tempo e encontrar a velocidade média. Vimos que o tempo, né, ele é medido em segundo dentro do sistema internacional e o espaço é medido em metros, mas nós também podemos fazer as conversões. Tranquilo por aqui? Que bom! Eu vou aqui encerrar, vou dar o meu tchau para vocês, agradecer a presença e a participação. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima!